Olá pessoal, bom, agora que a gente já viu os modelos autorregressivos e os modelos de médias móveis, tá? A gente vai dar uma olhada em dois temas que ficaram faltando, né? O primeiro é qual a técnica para transformar modelos autorregressivos, né, de ordem P em modelos de média móvel de ordem infinita, tá? A gente viu um exemplo lá só para o caso onde o P era 1, né? Aqui a gente vai ver o caso geral. Tá? E depois nós vamos ver também ó, as equações de Joule Walker, tá? Esses dois temas serão úteis no futuro, então por isso que eu vou abordar eles aqui, tá? Então vamos começar lá pela parte que a gente vai escrever ó, um ARP como um MA infinito, tá? Então vamos só relembrar o modelo autorregressivo, né? Ele tinha, né, ele tem essa expressão, onde lá os φs, né, são os nossos parâmetros, né, as nossas constantes. Aí a gente viu lá atrás que ele poderia ser escrito como, né, em função de um polinômio autorregressivo, né, dado aqui por essa expressão. E a gente viu também que existia uma condição de estacionalidade, né, e essa condição dizia que esse processo ele é estacionário se as raízes desse polinômio, né, estão fora do círculo unitário. Tá? Daí lá atrás, como eu acabei de comentar, né, a gente tinha deduzido, né, uma transformação do AR1 para o MA infinito. Né? Vamos só relembrar aqui como que a gente fez isso lá. Né? Então a gente pegou lá o processo AR, né, com φ em módulo menor que 1 para garantir que ele é estacionário. Né? Basicamente o que a gente fez lá foi reaplicar o modelo, né, diversas vezes até que a gente saiu nessa expressão. Né? E daí a gente viu que era importante ter φ, né, em módulo menor que 1 para que essa parte aqui convergisse para zero. Né? Então, o modelo sobrava simplesmente xt igual a essa parte do somatório. Né? Só que como a gente tinha mandado o k para o infinito, né, a gente chegou nessa expressão. Né? E esse é o modelo de médias móveis de ordem infinita. Bom, então vamos ver como que a gente transforma, né, o modelo autorregressivo então de ordem qualquer, né, um R de ordem P, né, que seja estacionário, né, em um processo MA infinito, tá? Óbvio que da mesma forma que a gente fez ali atrás com o modelo, deixa eu voltar ali rapidinho, tá? Que a gente fez ali atrás com o modelo de ordem 1, se ele fosse de ordem 2 ou ordem 3, a gente poderia ficar reaplicando ele, né? E uma hora a gente ia chegar num negócio muito parecido com esse aqui, tá? A dificuldade de fazer esse processo, né, da mesma forma que a gente fez para o AR1, né, no caso para um AR de ordem maior, né, é que o cálculo desses coeficientes ficaria muito difícil, né? A gente teria que ficar reorganizando eles, né, o tempo todo, então por isso que a gente vai deduzir por um outro caminho, tá? Então vamos lá, voltando. Então a gente quer transformar um ARP em um MA infinito, né? A gente sabe que um processo ARP pode ser escrito nesse formato, né, lá dependendo do polinômio, né, autorregressivo, né? Então vamos lá, né? Então, como é um ARP estacionário, né? Vamos supor que a representação dele como um MA infinito é dado dessa forma, né? Onde o polinômio, né, de médias móveis de ordem infinita aqui vai ser denotado por essa letra psi, tá? Então tá, então o psi tem que ser dado por essa expressão, né, que é o polinômio de médias móveis de ordem infinita. Né? E o que a gente quer encontrar, então, são esses parâmetros, né, psi1, psi2, psi3 e assim por diante. Tá? Bom, então, se existe essa representação para o modelo, né, e a gente sabe que para uma RP também existe essa outra representação, né, isso significa que a gente pode, se a gente passar esse termo para o outro lado, né, o φb, né, se o polinômio, se a gente passar ele dividido, né, a gente pode igualar as duas expressões. Né? Então aqui, igualando as duas expressões, né, então obviamente a gente pode cortar o termo de erro, né, então a gente chega, né, e aí agora passando então o polinômio para o outro lado,
a gente chega nessa expressão, né? Igual igual o produto, né? Do polinômio autorregressivo com o polinômio de médias móveis, né? E daí na linha de baixo, a única coisa que eu faço é abrir a expressão deles, tá? Bom, tá. Agora, se a gente desenvolvesse aquela equação que a gente acabou de ver ali atrás, né? Um igual aquele produto de polinômios, né? Se a gente desenvolver ela e depois agrupar, né? Em função colocando o b em evidência, depois o b quadrado em evidência, depois o b ao cubo, depois o b à quarta, e assim por diante, né? A gente sairia, então, nessa equação, né? Sendo igual a zero, porque o 1 a gente teria cortado os dois lados da equação, tá? Aí chegando nessa expressão, né? Como desse lado é um polinômio, né? E desse lado é zero, né? Para que essa expressão seja zero, né? Uma possível solução para ela seria igualar, né? Esse termo ser zero, né? O termo que multiplica o b ser igual a zero. Depois o termo que multiplica o b quadrado ser igual a zero, né? E também o termo que multiplica o b ao cubo ser igual a zero e assim por diante, tá? Então, fazendo isso, a gente chega nessa expressão, né? Então, esse primeiro termo igual a zero, sai lá π1 igual a φ1. Depois, o segundo termo igual a zero, sai lá π2, né? Igual a esses parâmetros, né? Igual a essa função, né? E continuando com isso, né? Isolando aqui em cima, né? Igualando a zeros, a gente sai para a expressão do π3, depois para o π4 e assim por diante, tá? Aí uma vez que a gente entende o padrão que está sendo formado aqui, tá? Notem que esse padrão, né? Ele sempre fica lá o produto do psi, do φ com psi, né? Onde a soma dos índices dá o índice do psi que a gente está calculando. Então, por exemplo, aqui 1 mais 3 dá 4, depois 2 mais 2 dá 4 também, 3 mais 1 dá 4, até lá o, o último termo, né? Que seria o φ4 vezes o psi0, que a gente está assumindo ele aqui como 1, tá? Então, dado esse padrão, a gente chega nessa expressão aqui, onde a gente consegue calcular o psi, então, né, para qualquer ordem, tá? Um detalhe aqui, né? Então a gente teve que, né, para escrever essa equação, a gente teve que assumir lá que o π0 é 1, né? E que o φj, né, como já é esperado, para qualquer j maior que p, ele é zero, né? Porque esse processo autorregressivo é de ordem p, tá? Ok, pessoal? Então, essas expressões nos permitem escrever um modelo ARP, né, como MA infinito. Tá? E lá no R, né, tem uma função implementada que faz o cálculo dessas equações para a gente, que é a chamada ARMA2MA. Né? Então, essa função ela já possibilita, né, ela já calcula, né, os coeficientes do modelo de médias móveis infinito correspondente. Tá? Então, vamos começar lá, como um exemplo, para um processo AR1, né, onde o termo que multiplica o xt-1 aqui, eu coloquei 0,7. Tá? A gente sabe que esse processo é estacionário, né? Tá? Então, chamando a função, a gente só tem que avisar ela que o termo autorregressivo aqui é o 0,7. Né? E aqui eu pedi para ela calcular até o lag 15. Tá? E depois só arredondei para 4 casas decimais. Tá, então aqui embaixo ela já printou para a gente, né? Então esses 15 primeiros termos, né? 15 primeiros coeficientes do modelo de médias móveis infinito correspondente, tá? Aí aqui embaixo a mesma coisa, né? Só que aqui é para um processo AR2, né? Onde o φ1 é meio e o φ2 é menos 0,4. Né? Então aqui a gente só tem que avisar ela, né? Que os termos AR, né? É meio e menos 0,4. Tá? Aí de novo, vou pedir para ela printar então até o lag 15, né, dos coeficientes do modelo de médias móveis finitas.
Tá? Então aqui são os coeficientes que ela printou. Bom, pessoal, então vamos ver agora as equações de Joule-Walker. Tá? Essas equações elas são importantes, né? Especialmente importantes porque elas permitem calcular a função de autocorrelação, tá? Para um modelo AR de qualquer ordem. Tá? A gente viu lá atrás como que calculava para a ordem 1, né? A gente deduziu aquela expressão. Tá? Mas eu fiquei devendo como que calculava o AR, né, de ordens maiores. Tá? Então a gente vai ver isso agora. Tá? E além do mais, essas equações também podem ser utilizadas para estimar o modelo autorregressivo. Tá? Só que essa parte de estimação vai ficar para as aulas à frente. Tá? Então vamos começar aqui primeiro, né, escrevendo o processo autorregressivo, né? Vamos assumir que esse autorregressivo, né, os coeficientes, né, desculpa, as raízes do polinômio estão fora do círculo unitário, né, de forma que esse seja um processo estacionário. Tá? Vamos assumir também, né, que ele tem média zero. A gente viu lá atrás que isso é comum, né? A gente poderia assumir sem, né, sem perda de generalidade. Tá? Então, se esse processo é estacionário e tem média zero, né, se a gente pegar ele, né, um xt e multiplicar por um xt menos k, né, como ele tem média zero, né, isso vai ser a covariância do xt com o xt menos k. Desculpa, com xt menos k. Que por sua vez, né, por ser estacionário, só depende da defasagem. Então isso, né, pode ser representado como gama k, tá? E isso vale para qualquer valor de k, obviamente. Tá? Então, se a gente pegar essa expressão aqui de cima, né, do modelo, e multiplicar por xt menos k dos dois lados, a gente vai sair nessa equação, tá? Bom, e daí, tomando, então, o valor esperado dos dois lados, né? Desse lado aqui, né? Isso aqui vai dar gama k, né? Aqui o valor esperado vai ficar a soma dos valores esperados, né? Então vai ficar lá φ1 vezes o valor esperado desse termo, né? Que é o gama em k menos 1, né? Por causa do que a gente deduziu ali em cima. Né? Depois, né, o valor esperado dessa parte vai ficar lá φ2 vezes o gama em k menos 2, tá? E assim por diante até chegar aqui na frente, né? Que vai ficar o φp vezes o gama, né? Da diferença de índice aqui, que é o k menos p. Tá? E aí, o valor esperado desse termo, né, como o erro, né, ele está no índice t e o x está no índice t menos k, né, isso aqui vai dar zero, né, porque não existe relação do erro com o xt de índices anterior. Tá? Bom, então a gente chega nessa expressão aqui de baixo, tá? Que relaciona então as funções de autocovariância, né, lá com lag k em relação às autocovariâncias com lags inferiores, tá? Bom, agora, tomando aquela expressão, né, que a gente acabou de deduzir e dividindo, né, ela por gama zero, né, a gente sai na mesma, né, na expressão equivalente, só que para as autocorrelações, né, que é dado para essa expressão. Tá? E essa expressão é o que é chamado de equações de Joule-Walker. Tá? Note que aqui a gente escreve equações no plural porque para cada valor de k você tem uma equação diferente. Tá? Então, por conta disso, geralmente é dito equações e não só equação. Tá? Bom, e o que é interessante disso aqui, então, é que ela permite, né, calcular as autocorrelações, né, de uma forma iterativa. Se você conhece as primeiras autocorrelações, as próximas, né, é só você ir iterando o processo, né? Por exemplo, se você conhece para k igual a zero, k igual a 1, k igual a 2, né, aí para os demais, né, supondo que você conhece até o PESM, então para o P mais um, para o P mais 2, né, é simplesmente ir substituindo, né, e iterando que a gente consegue calcular. Tá? E como eu tinha comentado lá atrás, né,
Isso aqui também pode ser usado para estimar o modelo, tá? Porque uma vez que a gente tem uma série temporal observada, a gente consegue calcular, né, da forma que a gente viu lá atrás, as funções de autocorrelação amostral, né? Daí basicamente o que é feito é igualar as autocorrelações teóricas com as autocorrelações amostrais, né? Aí resolve um sistema e calcula lá as estimativas do φ1, φ2 e assim por diante. Tá, mas isso a gente vai ver lá para frente. Então vamos ver alguns exemplos, né, do cálculo da função de autocorrelação. Tá, então vamos começar aqui por um processo AR1, tá? Dado para essa expressão, né? E assumindo ele estacionário. Tá? As equações de Euler-Walker, né, por AR1 vai ficar sendo dada por essa expressão, né? E isso vale para diferentes valores de H, tá? Então se a gente pegar lá o ρ, né, de zero, né, como isso é a autocorrelação do xt com xt mesmo, a gente sabe que essa autocorrelação é sempre um. Então ρ de zero é sempre um, né? Aí para o ρ igual, né, para o ρ, né, com leg 1, né, aqui pela equação de Euler-Walker vai ser dado por isso aqui, por um φ vezes o ρ de zero. Só que o ρ de zero a gente sabe que é 1, então o ρ de 1 deu φ. Né? Mesma coisa para o 2, né? O ρ de 2 vai ficar o φ vezes o ρ de 1. O ρ de 1 é φ, então aqui o ρ de 2 deu φ quadrado. Da mesma forma, para o ρ igual a 3, para o ρ com leg 3 vai dar φ a 3. Né? E continuando com isso, então, o ρ de qualquer índice, né, com índice h, dá lá φ, né, elevado a h, e isso vale para qualquer valor de h. Tá? Essa expressão, se vocês voltarem nas aulas anteriores, ela é a mesma que a gente encontrou lá, né, quando a gente utilizou outro caminho, né? Lá a gente primeiro escreveu o modelo autorregressivo de ordem 1 como MA infinito, e a partir do MA infinito a gente deduziu a expressão de autocorrelação para ele, né? A gente chegou nessa equação lá atrás, tá? Se vocês notarem pela equação de Euler-Walker, né, isso se torna bem mais simples. Tá? Então agora vamos dar uma olhada, né, pro AR2. Né? O AR2 dado para essa expressão, né, vamos assumir que ele é estacionário. Tá? Então a equação de Euler-Walker para o AR2 é dado para essa expressão. Né? Então, a partir disso aqui a gente consegue montar um sistema, né? Porque a gente sabe lá que o ρ no zero é 1 e o ρ no 1, né, por essa expressão, vai ser dado por isso aqui, né? Vai ficar lá o φ1 vezes o ρ de zero mais o φ2 vezes o ρ de menos 1. Tá? Só, né? O ρ de menos 1 a gente não tem, né? Mas a gente sabe que, como correlação é simétrica, a autocorrelação também é simétrica, né? Em outras palavras, o ρ de menos 1, né, é igual ao ρ de 1. Tá? Então a gente pode substituir aqui em cima ρ de 1, né? E aí a gente consegue resolver o sisteminha aqui, né? Então, resolvendo ele, a gente chega nessa expressão aqui de baixo, que a gente tem, então, o valor de ρ igual de ρ com leg 1. Tá? A partir disso, né, para os demais legs, a gente conseguiria calcular, né? Porque, por exemplo, o ρ2 vai depender, né, por essa expressão do ρ1 e do ρ0. Então, a gente consegue calcular o ρ2. Depois, em seguida, a gente poderia calcular do ρ3, né? Porque vai depender do ρ2 e do ρ1. Tá? Ok, pessoal? Então, essa é a vantagem, então, das equações de Euler-Walker, né? Bom, e daí eu vou deixar como exercício para vocês, né? Eu vou pôr na lista depois, né? Calcular para um R3 ou talvez para um R4, né? Como vocês podem ver, o processo é bastante simples, né? Basicamente, a gente monta um sistema, né, para os rows iniciais. Então, por exemplo, se a gente estivesse calculando para o R3, então a gente teria mais uma linha aqui que seria do row 2, né? Aí a gente resolve o sistema, né? Resolvido o sistema, a gente utiliza sempre o processo iterativo para calcular os demais, tá? Bom, pessoal, então essa aula a gente para por aqui, tá? Até mais.